E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente trouxe um tópico aqui muito interessante, que é o intestino, o microbioma intestinal e todas as bactérias que compõem o intestino. Eu vou falar um pouco da relação e como a sua alimentação pode afetar a fertilidade, alguns trabalhos científicos que a gente levantou. Então, se você gosta desse tema, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e puxa a vinheta pra gente falar sobre esse assunto bem interessante. Vamos lá, pessoal. Acho que a primeira coisa é, você sabia que a parte do intestino pode afetar sua fertilidade? E o porquê que isso acontece? Porque o intestino tem uma série de bactérias que coordenam uma série de reações no corpo. Então, o que a gente começou a estudar? Desde o primeiro trabalho, que era o The Human Microbiome, né? Esse nome em inglês, ele é do Eric Alman, que é um pesquisador nos Estados Unidos, que começou a olhar os microbiomas do corpo todo. Então, ele olhou o microbioma do ouvido, olhou o microbioma da boca, olhou o microbioma da vagina e olhou o microbioma do intestino. Então, só para dar um passo atrás, o que é um microbioma? O microbioma é o ambiente de bactérias, todos os biomas, né, tudo que tem envolvido no número de bactérias, fungos, vírus, até que existem no organismo, e que controlam e que vivem no organismo para controlar uma série de reações químicas do corpo. Então, a gente acreditava que células faziam isso sozinhas, mas a relação entre as bactérias que tem no intestino e a função dos órgãos a gente está dando cada vez mais importância. E olha que assunto interessante. A gente tem mais bactéria no intestino do que tem célula no corpo. Para vocês terem uma ideia como isso impacta uma série de coisas. E o que o Eric Hamann viu nesses trabalhos científicos na Nature, nos primeiros trabalhos? Que muitas vezes a alteração da microbioma intestinal ele previa uma doença que pudesse acontecer, ou uma doença intestinal, ou uma doença de infecção. Pessoas que mudam de países, por exemplo, têm que se adaptar à comida local e essas são mais suscetíveis das infecções. Mas o nosso foco é para falar um pouquinho sobre a relação que esse microbioma tem com a fertilidade. Então, olha que assunto interessante. As disbioses, e aí a gente já falou um pouco do que é o microbioma, né? São as bactérias que vivem ali dentro do intestino e dentro da pele, do corpo em geral, e a relação dele com as células. E o que é uma disbiose? É quando você tem uma alteração desse microbioma natural. Quando você tem uma série de bactérias que estão, às vezes, não presentes ou ausentes no presente de infecção, mas sim nas concentrações adequadas. Então, existe um microbioma vaginal, por exemplo, existe um microbioma intestinal, e muitas vezes essas bactérias que estão ali não causam infecções. Não é a mesma bactéria, por exemplo, que dá infecção de garganta, não é a mesma bactéria que dá infecção de ouvido. São bactérias boazinhas que vivem ali no intestino. E a diferença da população dessas bactérias, mesmo que não sejam infecciosas, podem causar problemas para o ser humano também, que é a famosa disbiose. Então, disbiose é uma desregulação, é um descontrole das bactérias intestinais e que isso pode levar a algumas infecções. Existe um eixo, pessoal, que eu queria comentar com vocês, que é o eixo intestino e ovário. E para vocês terem uma ideia, essas bactérias do intestino, elas corrigem e controlam até a concentração de hormônio de estrogênio, de progesterona, de alguns outros hormônios ali na circulação da mulher. Então, a disbiose está relacionada a uma disfunção do ovário em algumas situações. E olha que mais interessante ainda, essas alterações das bactérias podem estar ligadas até algumas doenças ginecológicas, como, por exemplo, a endometriose, o ovário policístico e algumas outras doenças ginecológicas que são de base hormonal, mas sim em base enzimáticas, mas podem sofrer uma influência dessas bactérias. E o mais atual, né, essa disbiose, esse descontrole bacteriano, pode levar a uma alteração numa variável que a gente chama de implantação embrionária. Ou seja, essas bactérias elas causam uma inflamação do bem ali, mas quando está descontrolada, elas podem atrapalhar a receptividade do endométrio e diminuir a taxa de gravidez. Então, olha que interessante, uma meta-análise de 2020 olhou todos os trabalhos que estudaram o microbioma ali e gravidez e concluiu que sim, as disbioses intestinais, elas podem, de alguma forma, impactar a implantação embrionária. 2021, depois eu vou colocar aqui o impacto do microbioma no sistema reprodutor feminino, eu vou colocar a citação para vocês darem uma olhada, tá bom? É um trabalho publicado na Frontiers, que é uma revista bem importante,
mostrando que a microbiota intestinal também controla ali a secreção de hormônios da mulher e controla a taxa de implantação embrionária. Olha que para vocês terem uma ideia, olha que dado importante. 70% do sistema imunológico ele é controlado pelo intestino. Então, os bactérias intestinais eles têm um papel tão importante para controlar o sistema imunológico. E o sistema imunológico está ligado ao aborto de repetição. Então, sim, as disbioses também podem causar aborto de repetição. Claro que a gente precisa estudar ainda ao certo quais são essas bactérias, como controlar isso. Mas agora no final do vídeo eu queria falar algumas ações aí para você controlar essas bactérias intestinais e para você ter um intestino saudável, tá bom? E isso de alguma forma ajudar as pacientes a engravidarem, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista de tratamento. Então, algumas coisas importantes. Os antibióticos que a gente usa em larga escala, às vezes para uma infecção que você não precisa tomar antibiótico, matam essas bactérias boas do intestino. E aí você acaba tendo que controlar essas bactérias depois ou repor essas bactérias de alguma forma. Vou te falar que grande parte, vou falar para vocês que grande parte do intestino ele se autocorrige. Então, se você não fizer nada ali, ele vai ter uma população bacteriana normal. Mas se você toma antibióticos, se você fica doente, isso tudo pode mudar esse pool de bactérias e causar com que diretamente diminuir a taxa de gravidez. Olha que dado interessante que eu também procurei na literatura. Pessoas que têm pets em casa têm um microbioma também, uma parte do microbioma dos pets. Então, o microbioma intestinal, ele é muito de onde você vive, o que você come. Então, a minha segunda sugestão aqui é realmente comer saudável e comer dentro de uma coisa que você está acostumada, porque isso basicamente vai acompanhar ali o seu microbioma intestinal, tá bom? E a última coisa, então, é evitar antibióticos, comer saudável, exercícios físicos, e se você não tomar remédios para o intestino, né, para laxantes, esse tipo de coisa, podem controlar de alguma forma ali o microbioma intestinal. Tá bom? Eu quis gravar esse vídeo, pessoal, só para mostrar que a literatura médica está apontando muito para o microbioma. Algumas respostas a gente ainda não tem. A gente tem alguns microbiomas que são endometriais também, ou seja, algumas bactérias de dentro do intestino. Então vamos ficar de olho aí nas próximas novidades, tá bom? Se você gostou desse tema, pergunta aqui pra gente, se inscreve no canal. Como eu falei no começo, vocês ajudam demais aqui se você se inscreve, ativa as notificações, né? O sininho, ativa as notificações. Comenta e compartilha, né? Os 3 Cs aí. Comenta, compartilha e curte o nosso vídeo. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!